Olá, pessoal. Então vamos dar início ao nosso próximo conteúdo do curso, que é sobre mecânica lagrangiana. Então a mecânica lagrangiana, ela é uma formulação alternativa da mecânica clássica para o estudo do movimento de sistemas de corpos macroscópicos. E o que é mais importante a gente dizer é que ela é equivalente à mecânica newtoniana. Então a gente não está tratando de uma teoria nova, certo? A gente está usando apenas um formalismo diferente, mas que vai ser equivalente à mecânica newtoniana, só que vocês vão perceber que ela pode ser muito mais conveniente em determinados sistemas, tá? Então vamos recapitular, né, o que a gente já construiu de conhecimento até então. O que a gente sabe, né, é a mecânica newtoniana. E o que a gente pode dizer de resumindo as propriedades da mecânica newtoniana e perceber as limitações que ela oferece, tá? Então, a mecânica newtoniana é uma teoria de primeiros princípios. O que significa isso? Que a gente precisa conhecer a força total que atua no sistema, né? Então, preciso identificar todas as forças atuantes nesse sistema. E aí, a mecânica newtoniana ela é muito intuitiva, porque ela trata de grandezas que são muito concretas, né? Muito intuitivas em termos do dia a dia, né? Por exemplo, eu preciso encontrar as forças que atuam no sistema para então obter informações sobre a aceleração, a velocidade e o vetor posição, né, de uma determinada partícula, de um sistema de partículas, e isso vai dar conta de resolver os problemas de translação. E também, né, se eu quiser resolver os problemas de rotação, eu tenho que fazer analogamente, né, computar todos os torques que estão atuando no sistema, e aí eu vou ter informações sobre a aceleração do meu sistema, aceleração angular, velocidade angular e posição angular do meu sistema em função do tempo. Notem que a mecânica newtoniana trata de muitas grandezas que são vetoriais, né? Então isso traz uma complicação matemática para o problema, porque eu tenho que, né, muitas vezes decompor essas forças em determinados eixos, e então isso pode ser um processo bastante dispendioso, tá? E nós vimos também que a partir das leis de Newton são derivados os teoremas de conservação. Então, basicamente, a gente trabalhou, né, nos problemas de conservação do momento linear e da energia. E também a gente vai falar mais tarde da conservação do momento angular dos sistemas, tá? Então, isso são consequências das leis de Newton. As limitações que a gente pode entender é que ela é uma teoria bastante simples em geral para sistemas de coordenadas cartesianas, né? Ou seja, quando a gente está usando aqueles eixos lá x, y, z. Só que pode ser extremamente trabalhosa aplicar, computar todas essas forças para sistemas que têm simetria esférica ou cilíndrica, por exemplo. E a gente viu também que são leis válidas em sistemas inerciais, que são aqueles que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação às estrelas fixas, por exemplo, né? Para casos em que os sistemas aceleram com a partícula, essa teoria ela precisa ser readaptada, então isso também é um inconveniente, tá? Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui, dessa metodologia da mecânica lagrangiana, desse formalismo, é que ele é um formalismo muito mais geral, porém ele é mais abstrato, tá? Então ele é muito poderoso. Então nós vamos lidar com situações muitas vezes complexas que a gente não saberia desenvolver num caminho longo pelas leis de Newton, porque, né, seria muito dispendioso computar todas essas forças, né? Por exemplo, imagina que você tem uma gota que está se movimentando num aro. Quando você pensa em computar todas essas forças em termos de leis de Newton, isso pode ser complexo, tá? Quando você trabalha com esse formalismo lagrangiano, isso pode ser simplificado. Então, esse formalismo que a gente vai usar e introduzir hoje é o princípio de Hamilton. E esse princípio de Hamilton, ele é baseado no método variacional. O método variacional é um método matemático, né, que é aplicado a uma série de problemas físicos, tá? Mas é um método bastante conhecido. Então, quando a gente trata de método variacional, é que a gente está tratando de problemas de extremização, que a gente fala, né? São problemas de otimização,
também, né? É quando existe uma função ou um funcional que possui um mínimo ou possui um máximo, tá? Então esse método é muito utilizado nessas situações, e mínimos e máximos são coisas que são situações que estão sempre ocorrendo na natureza, como a gente vai falar mais tarde, tá? Por isso que esse é um método bastante útil. Então vocês vão ouvir falar a partir de agora sobre vínculos, equações de Euler-Lagrange, multiplicadores de Lagrange, que é o que trata, né, desse formalismo. O que é bastante interessante é a ausência de quantidades vetoriais, então a gente só vai trabalhar com quantidades escalares, isso gera uma grande simplificação em problemas mais complexos, e nós vamos aplicar uma forma básica dessa teoria, tá? Apenas considerando sistemas que são conservativos. E toda essa teoria, pessoal, ela está descrita no capítulo 7 do Marion, né? O capítulo 6, ele é um capítulo importante que vai falar do princípio variacional, dando mais recursos para a gente matemáticos, tá? Mas eu vou tentar, então, fazer um resumo, né, dessas propriedades que a gente vai usar, um resumo geral desse princípio variacional nos próximos slides aqui, só para a gente realmente aplicar a problemas mecânicos. Bom, o princípio variacional, né, é que é a base para a teoria lagrangiana, para o formalismo lagrangiano, desculpa. Então, o que é interessante a gente perceber? Que a natureza, ela parece que escolhe em diversas situações alguns caminhos particulares que vão levar à extremização de certas quantidades. Como assim, né? Então, por exemplo, a gente sabe que sistemas termodinâmicos, eles sempre evoluem de modo a provocar uma maximização da entropia. Então, ou seja, a entropia, o sistema evolui de modo a gerar um valor máximo da entropia. O princípio de Fermat, por exemplo, né, bastante conhecido aí, é bem interessante, né, quando a gente vai estudar ótica, né, a gente sabe experimentalmente, né, que os raios de luz, então a gente tem essas leis de reflexão, por exemplo, né, que dão os ângulos de reflexão iguais. Então é sabido que os raios de luz, eles viajam de um ponto a outro através de um caminho que requer o menor tempo possível. É em decorrência disso, né, que existe, por exemplo, essa lei da reflexão, né, que os raios refletido e incidente, eles possuem o mesmo ângulo aqui em relação ao plano de incidência. O princípio de Hamilton é mais um desses princípios que acontece, né, que é visto acontecerem na natureza, que nos diz sobre a minimização de um funcional que é chamado de ação nos sistemas mecânicos. E a gente vai entender o que significa ação. A ação tem a ver com uma integral que leva em consideração a energia cinética total do sistema e a energia potencial do sistema. Antes da gente enunciar o teorema de Hamilton, é preciso discutir alguns conceitos básicos do formalismo lagrangiano, e o primeiro deles é o de coordenadas generalizadas, que são representadas por essa letra Q, onde I é o índice, né, da sua coordenada. Então, Q1, Q2, né, eu vou ter N coordenadas que vão caracterizar o meu sistema. O que significam essas coordenadas chamadas generalizadas? É qualquer conjunto de grandezas dinâmicas que especificam completamente o estado de um sistema em função do tempo, em qualquer instante de tempo, tá? E se essas grandezas, elas têm uma relação uma com a outra, né? Então, se eu posso escrever uma em função da outra, é preciso estabelecer essas relações, que a gente vai chamar de relações de vínculos, para que o conjunto final dessas coordenadas representem coordenadas que são independentes entre si, tá bem? Esse conjunto, pessoal, ele deve ser suficiente para especificar todas as informações relevantes sobre a dinâmica do sistema. O que eu quero dizer com isso na prática? Vamos ver alguns exemplos aqui. Prática de coordenadas. Imagina que você tem uma partícula livre. Uma partícula livre é uma partícula que não está sujeita, né, à ação de nenhuma força. Ela está viajando no espaço, o movimento é tridimensional. Como é que a gente está habituado a estabelecer as coordenadas para eu caracterizar o movimento dessa partícula? A gente usa coordenadas cartesianas, não é isso? Então, isso a gente já sabe fazer, ó, y, x, z.
Então, em termos de coordenadas cartesianas, eu usaria x, y e z como essas seriam as minhas coordenadas generalizadas. Porque se eu sei exatamente, em qualquer instante de tempo, onde está a coordenada x, y e z dessa minha partícula, eu descrevo completamente o movimento dessa partícula, tá? Só que notem, pessoal, que nem sempre eu vou usar coordenadas cartesianas, um sistema retangular, tá? Eu posso usar, por exemplo, coordenadas cilíndricas para descrever o movimento dessa partícula. Então, imagina que você tem uma partícula, dada aqui de verde, né? E esse meu vetor R é o vetor posição da partícula. Em qualquer instante de tempo, eu tenho que saber descrever, né, essa partícula. Em coordenadas cilíndricas, quais são as variáveis independentes que eu vou usar para caracterizar esse movimento? Então, eu uso a projeção desse meu vetor posição lá no plano XY. O que significa isso? Ó, projeta o seu vetor posição lá no plano XY. O plano XY é como se fosse a base aqui desse cilindro. O vetor é esse vetor aqui, ó. Não é isso? Que eu chamo de S. Então, essa é a minha variável S, importante. A outra variável importante tem a ver com a abertura aqui, olha, que essa projeção tem em relação ao eixo Y. Essa abertura é dada pelo ângulo θ. E a outra variável importante é a variável Z, que está relacionada justamente à projeção da posição dessa partícula no eixo Z. Então, eu posso usar coordenadas x, y, z, eu posso usar como coordenadas generalizadas S, θ e z. Notem que coordenadas generalizadas, elas podem ter qualquer unidade, estão vendo? Esse conjunto de variáveis é que tem que descrever completamente o meu sistema. Então, se a partícula muda de posição em qualquer instante de tempo, eu sabendo quanto que vale S, que é a projeção do vetor posição, quanto vale θ e quanto vale z, eu caracterizo completamente esse movimento. Posso escrever também a posição dessa partícula em termos das coordenadas esféricas. Quando eu descrevo a posição dessa partícula em termos das coordenadas esféricas, agora quais são as minhas variáveis independentes importantes? R tem a ver com a distância, né, da origem lá que está centrada, né, como se ela estivesse no centro lá da sua esfera. A origem, né, até o ponto em que está a partícula. Ela depende também do ângulo que a gente chama de ângulo polar. O ângulo polar é o ângulo θ, que é o ângulo que esse segmento R faz com o eixo Z, e depende também do ângulo azimutal. O ângulo azimutal é chamado de φ. Né? Uma vez dada a projeção do vetor R lá no plano XY, que é esse plano aqui, ó, né? A abertura dessa sua projeção em relação ao eixo X reflete o ângulo azimutal. Então, essas também poderiam ser as minhas coordenadas generalizadas para descrever o movimento dessa partícula livre, tá certo? Então, essa é a primeira visão que a gente tem que ter. Essa talvez seja um dos fatores mais difíceis na hora de usar o formalismo da Lagrangiana, porque não existe uma receita para você falar, eu vou usar coordenadas esféricas, eu vou usar coordenadas cartesianas, vou usar coordenadas cilíndricas. Então, é muito interessante que você olhe para a simetria do seu problema, que isso vai te dar uma dica das melhores coordenadas, que vão facilitar, né, os seus cálculos no fim das contas. Mas o mais importante é que as coordenadas que você escolher caracterizem completamente a dinâmica do sistema né, em questão. Vamos pensar, por exemplo, sobre um bloco sobre um plano inclinado. Então, aqui tem várias, né, possibilidades da gente pensar nas coordenadas generalizadas para esse sistema. Uma delas, então pensem no seu bloquinho. Esse bloquinho está num plano inclinado que faz um ângulo beta, tá? Ali com a horizontal. Então, uma possibilidade é o seguinte, eu caracterizo, imagina que esse bloco, né, ele está andando aí livremente, sem atrito, no seu plano inclinado. Se eu souber sempre onde que está o X e onde que está o Y desse bloco, vocês concordam que eu vou
saber exatamente, né, caracterizar todo o movimento do sistema. Então, uma possibilidade aqui de conjunto de coordenadas que eu vou ter, então, primeiro conjunto poderiam ser as coordenadas x e y, tá? Esse ângulo aqui pode variar também, tá, gente? Aqui, ó. Então, isso vai depender do plano inclinado que você tá. Então, essa primeira possibilidade é o sistema cartesiano. Depois nós vamos discutir sobre vínculos ali, tá? Porque se o bloco ele anda só na superfície plana, existe um vínculo que ele não pode sair dessa reta, digamos aqui, né? Essa reta aqui, ó. Então, isso vai estabelecer um vínculo para o movimento do bloco. Uma vez dadas as minhas coordenadas generalizadas, eu também posso tratar das velocidades generalizadas. As velocidades generalizadas são as taxas de variação temporal das coordenadas generalizadas. Sem mistério, né? Então, imagina que naquele sistema da partícula livre, tá? Então, no caso da partícula livre, em que eu escolhi que as minhas coordenadas eram 3 aqui no caso, ó. Q1 igual a x, Q2 igual a y, Q3 igual a z. Então, as minhas velocidades seriam Q1 ponto, Q2 ponto, Q3 ponto, né, derivada temporal, que é x ponto, y ponto, z ponto, tá? dx dt, dy dt, dz dt. Ok, pessoal? Por que é importante falar sobre velocidades generalizadas? Porque quando você estiver escrevendo as suas funções energia cinética, por exemplo, a energia cinética, né, sempre tem a ver com a velocidade. Então, vão entrar em questão as velocidades generalizadas também, tá? Então, no caso da partícula livre, no sistema cartesiano, seria x ponto, y ponto, z ponto. No sistema de coordenadas cilíndricas, isso aqui é um ponto interessante de vocês revisarem, por exemplo, na página 29 do Marion, a gente discute sobre coordenadas curvilíneas. Então, esse é um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 1 do livro, que vai fazer uma revisão das propriedades básicas de cálculo ali, e trata de coordenadas curvilíneas. Quando você vai tratar da velocidade nessas coordenadas, então a gente tinha lá S, θ e z. Mas quando eu for falar das velocidades, eu trato de S ponto, S θ ponto e Z ponto. Tá, pessoal? Tentem, se tiverem dúvidas, vocês podem dar uma olhadinha nessa página 29, porque isso tem a ver justamente com os vetores unitários, como esses sistemas são definidos, tá? É a mesma coisa para coordenadas esféricas. Quando eu for tratar das velocidades em coordenadas esféricas, né? Lembra que coordenadas esféricas era r, θ e φ. Então, as velocidades vão ser expressas como r ponto, r θ ponto e r seno θ φ ponto, que também tem a ver com a maneira como os vetores unitários foram definidos em coordenadas esféricas. Outra questão super importante é a presença de vínculos. Vínculos são restrições de natureza geométrica ou cinemática que vão restringir, limitar a priori o movimento do sistema mecânico. Então, imagina que você tem agora uma partícula que se movimenta de A para B, só que essa partícula, ela tem que passar sempre em cima de um fio, tá? Então, se ela tem que passar sempre em cima de um fio, você está apresentando uma série de limitações. Essa partícula não se move mais no movimento tridimensional. A partícula não está livre para ir para qualquer lugar, tá? Ou seja, você tem que saber representar esses vínculos e essas limitações matematicamente. Então, os vínculos, eles são expressos por relações que conectam uma ou mais daquelas coordenadas, tá? Em geral, nós vamos tratar de vínculos que são chamados de holonômicos. O que significa isso, pessoal? Significa que você vai ter equações desse tipo aqui, ó, que relacionam as coordenadas e o tempo, né? E você vai escrever alguma função dessas coordenadas e do tempo que vai ser igual a zero. Nós vamos praticar com um exemplo ali simples, tá? Então, quantas relações de vínculo são possíveis? Quantas relações de vínculo que eu vou ter que escrever? Quantas forem necessárias? Você vai ter que olhar para o seu sistema, tá? E ver quantas são necessárias. Então, os vínculos, eles reduzem o número de coordenadas independentes para a descrição completa do sistema. Porque muitas vezes um vínculo faz, por exemplo, vamos supor que eu tenho x, y e z.
Então, pode ser que x só pode ser escrito como uma determinada função de y e z. Tá? Então, no fim das contas, eu não tenho mais 3 variáveis independentes. Eu só tenho 2 variáveis independentes, né? Que é y e z, por exemplo. Tá? Então, meu número de coordenadas generalizadas, ele ficou reduzido por causa da presença de um vínculo, tá? Isso é super importante. Eu preciso, no fim das contas, eu preciso trabalhar só com coordenadas independentes para eu aplicar o princípio de Hamilton depois, tá? Então, é fundamental que a gente procure saber quais são as restrições a qual o sistema tá sujeito. Então, vamos aplicar esses vínculos no problema da partícula livre, inicialmente, tá? Então, lembra que quando a partícula estava livre, a gente adotou, né, um sistema de coordenadas. Vou fazer primeiro aqui. Era um sistema de coordenadas cartesianas, né? E que para a partícula livre, eu tinha 3 coordenadas que eram independentes para eu caracterizar a posição dessa partícula, que eram x, y, z. Mas agora, pessoal, a partícula não está mais livre, ela está restrita a um movimento na superfície dessa esfera. Então, qual que é uma restrição que eu tenho que colocar aqui? Vocês concordam que a restrição que eu tenho que colocar é que o módulo do meu vetor posição corresponde ao raio da esfera? Só que o que significa o módulo do vetor posição em termos de coordenadas cartesianas? Significa a raiz quadrada do quadrado das componentes. Não é verdade? Então, lembra que o seu vetor R, ele seria descrito por x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Então, o módulo de R seria a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. E isso tem que ser igual a R. Então, minha equação de vínculo, lembram que ela é do tipo, é uma função que relaciona todas as coordenadas, pode relacionar o tempo também, né? E é igual a 0. Então, como é que eu transformo isso aqui na minha equação de vínculo? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado, ó, e vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos R2 é igual a 0. Então, essa é a minha equação de vínculo. Notem o seguinte, que eu posso escrever, então, x ao quadrado em função de y e z. Né? Então, vai ser aqui, ó, r ao quadrado menos y2 menos z2. Então, no fim das contas, eu não tenho mais 3 variáveis independentes. Eu tenho só 2, que são y e z. Não é verdade? Então, as minhas coordenadas generalizadas, na verdade, são só essas 2. Toda vez que eu for trabalhar com o meu conjunto final de coordenadas generalizadas, eu já tenho que estabelecer os vínculos justamente para reduzir o número das coordenadas, o número das variáveis que vão ser importantes no meu problema, tá? Olha que interessante, se eu tivesse tratado esse problema em termos de coordenadas esféricas, lembra que quando a gente fez isso, as variáveis, né, envolvidas eram r, θ e φ. Então, se a partícula tem que se mover ao longo dessa superfície, qual que é o meu vínculo aqui, escrito em termos dessas coordenadas? Meu vínculo é esse, ó, rzinho igual a rzão. Se rzinho é igual a rzinho é uma constante, não é verdade? Então, ele não é mais uma variável do meu problema. Então, as minhas variáveis são somente θ e φ. Então, essas serão as minhas coordenadas generalizadas. Após a inserção dos vínculos. Certo? Vamos fazer um outro exemplo interessante, que é um bloco num plano inclinado. Um bloco num plano inclinado também tem várias maneiras de você selecionar o seu conjunto de coordenadas generalizadas, né? Por exemplo, vamos escolher trabalhar com a coordenada... Aqui tá errado, né? Aqui é x. Vamos escolher trabalhar com coordenadas cartesianas, tá? Então, trabalhando em coordenadas cartesianas... Se eu fosse olhar para as minhas coordenadas lá a princípio, eu tenho x e y, não é verdade? Vocês concordam que para eu caracterizar o movimento desse bloquinho, né, eu preciso saber a posição x dele em função do tempo e a posição y dele em função do tempo, e aí eu sei exatamente tudo que está acontecendo com esse bloco. Caracterizei o sistema completamente, né?
Só que notem uma coisa, existe uma relação de vínculo para o problema do plano inclinado. Por quê? Porque o bloco não pode estar aqui, ó, fazendo um ângulo beta aqui diferente, né? Fazendo um ângulo θ diferente. O bloco sempre tem que estar ao longo dessa linha que eu estou riscando aqui de preto. Não é verdade? Com inclinação fixa, que eu vou chamar de beta. Então, a minha equação de vínculo é justamente que y tem que ser igual a tangente de beta vezes x. Concordam? O que é y? Y é igual a... nada mais é do que a equação dessa reta, né, pessoal? É como se você pode pensar no modo invertido. A tangente de beta sempre vai ser igual a y sobre x. E essa inclinação vai ser sempre constante, né? Então, ó, estabeleci uma relação entre y e x. Então, eu não tenho mais duas coordenadas independentes. Na verdade, eu tenho só uma, que é só x, né? Então, se eu tinha duas equações independentes, elimino uma através de uma equação de vínculo, eu passo a ter apenas uma coordenada generalizada, que neste caso aqui é x, né? Porque y vai ser a minha variável dependente. Então, pessoal, isso é o que a gente chama de graus de liberdade. Graus de liberdade é o número mínimo de coordenadas independentes necessários para você caracterizar o sistema completamente, né? Então, ó, S era o número total de coordenadas existentes na ausência de vínculos. Como a gente fez aqui, ó. Eu tinha duas coordenadas, x e y. Se eu subtrair o número de relações de vínculos, que eu estou chamando de N, né? Então, naquele meu exemplo ali, ó, N eram duas. Desculpa, S é grau de liberdade, né? N, que é o número total de coordenadas existentes na ausência de vínculo. Para o caso do plano inclinado, eram duas. Eu tinha uma relação de vínculo, então meu sistema possui apenas um grau de liberdade, né? Que eu chamo de S. Não faz sentido isso, pessoal? Qual que é o grau de liberdade do bloco M? Ele só anda aqui, ó, ao longo dessa reta, né? Então, uma partícula se movimentando numa superfície esférica. Antes dos vínculos, quantas coordenadas eu tinha? 3. Número de vínculos? 1. Então, a partícula vai ter só 2 graus de liberdade, né? Então, vai ser descrito só por duas coordenadas generalizadas. Esse aqui nós já fizemos, ok? Então, é muito importante, como eu já disse, que você estabeleça os vínculos antes de prosseguir para o problema, tá? Para você eliminar todas as variáveis que são redundantes ali. Agora, pessoal, nós vamos seguir justamente para o enunciado do princípio de Hamilton, ou princípio de Hamilton. Né? Agora que a gente já entendeu mais sobre os princípios básicos aqui, do formalismo lagrangiano, então o princípio de Hamilton, também chamado de princípio da ação mínima, ele nos diz que de todos os caminhos possíveis, nos quais um sistema dinâmico pode se movimentar de um ponto a outro num dado intervalo de tempo, na presença de vínculos, tá? Ou seja, na presença de restrições, o caminho real que vai ser seguido é aquele que minimiza a integral de tempo da diferença entre as energias cinética e potenciais. Então, o que esse princípio está te dizendo? Sua partícula ou seu sistema está indo de um ponto a outro. Existem restrições, tá? Esse movimento pode ser limitado. Vamos supor que existem mesmo com os vínculos, há uma série de possibilidades, de caminhos para essa partícula ir de A até B. Qual que é o caminho que naturalmente a partícula vai seguir? O caminho que vai ser seguido é aquele que minimiza a integral de tempo da diferença entre a energia cinética e a energia potencial do seu sistema, tá? A diferença entre energia cinética e potencial para o meu sistema é o que a gente denomina de lagrangiana. Então, no fim das contas, o princípio de Hamilton, ele me diz que o caminho que vai ser seguido é aquele que minimiza a chamada ação. Essa integral aqui, pessoal, ela é chamada de ação. Por isso que ele é chamado de princípio da ação mínima. Tá? Como é que eu escrevo isso matematicamente? Que essa integral precisa ser minimizada, tá?
quando a integral precisa ser minimizada, a gente está tratando de um problema de extremos. Nós já discutimos isso lá nas leis de Newton, né? E a maneira de eu representar isso matematicamente, usando o cálculo de variações, é usar que a variação, então, da ação, que é toda essa integral, é igual a zero, tá? Toda vez que você tem uma função ou você tem um funcional que você quer, que você precisa resolver um problema de extremização, o que quer dizer isso? Que esse funcional ou essa função, ela possui um máximo ou um mínimo? A maneira que você escreve isso é que a variação desse funcional ou dessa função é igual a zero, tá? Então, por isso está escrito dessa forma. Notem o seguinte, que como eu disse, né, quando eu escrevo dessa forma, esse funcional quer dizer que ele pode ser, né, estabelecer um mínimo, um valor mínimo ou um valor máximo, tá? Então, na verdade, isso descreve extremização. Né? Quando eu falo que a variação é igual a zero, isso descreve uma extremização. Mas o que a gente sabe? Que praticamente em todas as aplicações importantes da dinâmica, a condição de mínimo dessa integral é que está acontecendo. Tá? Por isso que a gente já está enunciando o princípio de Hamilton como sendo aquele que minimiza, né, a integral de tempo dessa diferença entre as energias. Tudo bem? No capítulo 6 do Marion, pessoal, tem uma revisão desse cálculo de variações. Agora, notem o seguinte. Que quando você for... Então, você lembra que qual que é o seu princípio de Hamilton? Você precisa minimizar aquela integral. Então, quando você está resolvendo, né? Como é que você vai fazer isso na prática, né, pessoal? Quando você está lá resolvendo um problema, você já estabeleceu as suas coordenadas generalizadas, você é capaz de estabelecer suas velocidades generalizadas e tal. Então, você precisa olhar para aquela função lagrangiana, que é T menos U. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever a energia cinética total do seu sistema em termos das suas coordenadas generalizadas. Né? Você vai perceber, por exemplo, se é uma partícula livre que está andando em uma única dimensão. Tá? Então, qual que é a minha coordenada generalizada aqui? É só x. Só preciso saber x em função do tempo, não é verdade? Como é que eu escreveria a energia cinética para essa partícula? Não é meio de mv²? Então, seria meio de m x ponto ao quadrado, tá? Então, notem que a energia cinética, ela pode ser função também das velocidades generalizadas, né? Então, em geral, a energia cinética, ela vai ser função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e até mesmo do tempo, tá? E a energia potencial associada a esse sistema? Nesse caso aqui, a energia potencial, como a partícula está só em uma dimensão aqui, não tá, seria zero, né? Porque não tem nenhuma mola, não tem nenhum tipo de energia. Mas se for um caso geral, movimento em Y, se fosse um movimento em Y, por exemplo. Se fosse um movimento em Y, eu estaria estabelecendo a energia potencial como sendo mgy, não é verdade? Energia potencial gravitacional. Então, quando você escrever essa função, você vai ver que ela pode, muitas vezes, vai aparecer que ela é função das próprias coordenadas generalizadas e pode aparecer o tempo também. Ela não vai ser função das velocidades generalizadas, tá? Portanto, se você for escrever o princípio de Hamilton, você vai cair num princípio desse tipo aqui, ó, que é a variação daquele seu funcional, que é chamado de ação, só que lembra que a ação é a integral da lagrangiana, que é T menos U, e você vai se dar conta que T menos U vai ser escrito em função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e talvez do tempo, ok? Então, esse é o princípio de Hamilton em coordenadas generalizadas, como é mostrado em muitas bibliografias aí, tá? Agora, como que eu faço na prática para produzir uma minimização dessa integral? Então, pessoal, as condições que me dão essa minimização correspondem à aplicação das equações de Euler-Lagrange. Isso tudo está deduzido, pessoal, no capítulo 6, tá? Mas é mais um capítulo de formalismo matemático. Aqui a gente já está aplicando para o problema físico, tá? Então, para eu minimizar aquela integral da lagrangiana, eu vou usar a seguinte equação, que é a derivada da lagrangiana
em relação às coordenadas generalizadas, menos a derivada temporal da derivada parcial da Lagrangiana em relação às velocidades generalizadas é igual a zero. Essas são as chamadas equações de Euler-Lagrange, e a partir daqui, quando você aplicar isso, você vai estar minimizando aquela integral da sua Lagrangiana, então você está justamente resolvendo o seu problema. Por quê? Porque você aí então está descobrindo o caminho que o sistema seguiu. Você está descobrindo todas as equações de movimento para o seu sistema. Entenderam o poder desse formalismo?